Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre recrutamento e seleção, primeiros passos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Cavalheiro, sou especialista em recrutamento e seleção, tenho mais de 20 anos de experiência na área e eu quero te ajudar a entrar nessa área que, na minha opinião, é a melhor área da área de recursos humanos, é a melhor atividade da área de recursos humanos. Vamos comigo? Bom, mas o que faz um profissional de recrutamento e seleção? Vamos lá. Primeira coisa, ele escolhe as melhores fontes para encontrar os candidatos. Então, o que são fontes? São lugares. Então, por exemplo, a igreja é uma fonte de recrutamento? Sim. Você pode, por exemplo, colocar um anúncio na parede da igreja, no ponto de ônibus. Pode ser, por que não? Um jornal, você pode colocar um anúncio no jornal? Pode. Você pode anunciar nas redes sociais? Rede social é uma fonte de recrutamento. Então, você pode sim fazer um anúncio e colocar lá. Você pode colocar no LinkedIn, você pode colocar na Cato, no vagas.com e nos ATS, né, que são os Applicant Tracking Systems, que são sistemas de rastreamento de candidatos. Então, por exemplo, o Knob, a GUP, você pode colocar em vários lugares a sua vaga. Você pode passar por uma agência de empregos, por uma consultoria. Então, essa é uma das atividades do profissional de seleção. Ele vai escolher a fonte certa para aquela vaga. Por exemplo, você não vai contratar vamos supor, se você precisa contratar um ajudante de produção. Você não vai procurar no LinkedIn um ajudante de produção. Por quê? Porque o ajudante de produção, provavelmente, ele não estará no LinkedIn. Não que ele não esteja, pode ser até que ele esteja, mas não é o local mais fácil, não é o local que geralmente ele procura emprego, tá? Ainda mais se ele não tiver uma escolaridade, se não for necessária essa escolaridade. Então, você tem que imaginar onde está o seu candidato para que você consiga ir atrás dele utilizando as fontes certas, tá? Então, por exemplo, você vai contratar um estagiário? Vá para uma faculdade. Coloque um anúncio na faculdade, peça para a faculdade anunciar no site, por exemplo, que tem uma oportunidade de trabalho na sua empresa. Por quê? Porque na faculdade tem várias pessoas que estão estudando. Então, se você precisa de estagiário, você precisa de estudante. Então, o melhor lugar para você encontrar é na faculdade. Então, é um exemplo, tá? Outra atividade que o profissional de recrutamento faz é utilizar sistemas que façam a triagem de currículos. Então, existe ainda a triagem manual, que é aquela, por exemplo, o candidato ele entrega o currículo na portaria. Então, aí você vai fazer a separação desses currículos. Isso ainda existe, tem muita empresa que recebe currículos impressos ainda, vindos através da portaria da empresa, tá? E tem também os sistemas, então você tem ali um vagas.com, uma Cato, enfim, algum outro sistema que faz que você tem o seu banco de currículos e aí você faz a triagem através deles, dependendo da vaga que você tiver, tá? Então essa é uma das atividades. Então o profissional de recursos humanos, ele precisa entender de informática, ele precisa se ambientar ali nessas ferramentas e virtuais que existem. O lado bom é que, por exemplo, algumas a gente já utiliza como candidato, então a interface é muito parecida. Então você tem que saber fazer uma triagem, é tudo muito intuitivo, não é difícil de aprender, tá? Então é um ponto que pode ajudar até fazer o trabalho com mais agilidade, é conhecer essas ferramentas enquanto recrutador, tá? A terceira é utilizar técnicas eficazes para fazer a avaliação. Então, na seleção, você tem várias técnicas que você pode utilizar. Você pode fazer uma entrevista, você pode fazer, que pode ser individual ou coletiva, você pode fazer uma dinâmica de grupo, você pode aplicar um teste, você pode fazer várias coisas. E o que você vai fazer? Você vai fazer tudo? Às vezes não é necessário fazer tudo. Então, você precisa entender a tua realidade, a realidade da sua vaga, dos seus candidatos, o perfil dos seus candidatos, para que você determine qual a melhor técnica a ser utilizada para que você consiga avaliar bem aquele candidato, aqueles candidatos, tá? Então, essa é uma das atividades aí do recrutamento e da seleção, tá?
Finalizar o processo junto com o requisitante. Na verdade, não é só finalizar. O requisitante, ele vai participar junto, muitas vezes ele vai participar junto com o RH do processo seletivo. Mas por que eu enfatizei a questão do finalizar? Porque essa é a parte de maior dificuldade, tá? A decisão final sempre é do requisitante, mas o RH, ele precisa se posicionar. Então, se você, enquanto RH, avaliou aquele candidato como inapto para aquela função, e o gestor, mesmo assim, bater de frente com você e falar, não, eu quero, ele vai, você não vai simplesmente deixar por isso mesmo, tá? Você vai ter que argumentar com ele, explicar o motivo, você tem que mostrar que você é importante para a empresa. Por quê? Porque a nossa área, ela já é muitas vezes muito massacrada pelas outras, então acham que a gente está lá só mesmo para fazer a parte burocrática. Então, se a gente não se fazer respeitar, as pessoas não vão respeitar a gente. Então, a decisão, claro, ela é do requisitante, mas ele tem que ter ciência de toda a sua avaliação. Você fez uma avaliação específica daquele candidato, que deu tal e tal coisa que não vai ser tão bom para aquela vaga e nem para a empresa, você tem que passar isso para o seu recrutador, para o seu requisitante. E aí você tem que formalizar isso. Você tem que escrever isso. Então, se ele bater de frente com você e falar, eu vou contratar do mesmo jeito, você tem que escrever, o RH não recomenda, porém, o requisitante fulano de tal desejou contratar, embora tenha sido avisado, enfim, aí faz esse parecer e pede para o gestor assinar. Por quê? Porque se der errado, a culpa é de quem? É sua. Então essa é uma outra coisa que eu tenho para te contar. Se você quer ser RH, já se acostume a levar a culpa, porque tudo é culpa nossa. A culpa é sempre do RH. Você vai escutar muito essa frase. Então, se a gente não souber se posicionar, aí sim a gente vai levar aí culpa até pela falta d'água no mundo, tá? Então, até pelo coronavírus a gente vai levar a culpa. Então, tem que tomar muito cuidado para que as pessoas não deitem e rolem em cima da gente, para que elas respeitem a gente enquanto profissional, tá? Uma outra atividade é a elaboração de pareceres e de indicadores. Então, pareceres são a conclusão do processo seletivo, um laudo, um relatório, na verdade, né? Laudo é mais psicológico, lembra mais a linguagem da psicologia. E o levantamento dos indicadores. Então, por exemplo, em quanto tempo você fechou uma vaga, quantos candidatos você entrevistou, em quanto tempo você entrevistou, tá? Quanto tempo você demora para fechar um processo seletivo, quantos aceitaram, quantos recusaram, são números. Então, tudo que você fez, você tem que planilhar para depois fazer um levantamento, e esse levantamento ele vai avaliar se o seu trabalho está sendo eficaz ou não. Então, por exemplo, você colocou para si uma meta de fechar a vaga em 10 dias. Aí você vê que, sei lá, em 6 meses você está fechando a vaga em 20 dias. Então, tem alguma coisa errada. Ou a sua meta está muito rigorosa, ou você que está, né, não está caminhando para o lado certo, tá trabalhando mais tempo do que deveria, né? Tá fazendo um trabalho mais lento do que deveria ser. Então, o indicador ele serve para isso, para mostrar o que precisa ser melhorado, tá? O que tá bom e o que precisa ser melhorado. Então, essa é uma outra atividade. E existem muitas outras atividades do recrutamento e seleção. Essas são as principais aí que eu elenquei para você. E uma pergunta muito comum que as pessoas costumam fazer é quais são as formações solicitadas para trabalhar com recrutamento e seleção. Então vamos lá. As mais comuns. Psicologia realmente é uma das mais comuns. E por que o mercado gosta tanto dos psicólogos atuando com recrutamento e seleção? Porque o psicólogo ele já tem toda a parte de estudo do comportamento humano. Então realmente toda essa bagagem que ele teve na faculdade, ela pode ajudar sim a transformá-lo num bom recrutador, num bom selecionador. Ele vai ter uma visão de pessoa mais apurada, tá? Isso não significa que ele vai ser o melhor recrutador do universo, porque existem profissionais psicólogos e profissionais psicólogos. Mas o fato é que o mercado ele acaba aceitando um pouco mais o psicólogo por conta desse conhecimento específico, tá?
Porém, o gestor de RH ele também tem espaço, porque ele tem toda a parte técnica. Tem muito gestor de RH que, por exemplo, faz uma formação em coaching, e a formação em coaching ela trabalha um pouco a leitura do comportamento, não igual a psicologia, mas você consegue ter uma visão ali de pessoa. Então, dependendo da pessoa, dependendo do perfil, se ela tiver ali uma habilidade para lidar com o outro, ela pode ser um gestor de RH e pode atuar brilhantemente com recrutamento e seleção. O mesmo vale para administração de empresas. Então, não é só quem tem essas formações e tem um curso de coaching. Não, algumas pessoas naturalmente têm essa facilidade para lidar com pessoas, para olhar para pessoas, tá? Para fazer avaliação. Então, independente disso, do curso que a pessoa tem, ela pode sim ser uma boa profissional. Então, quando o mercado, o correto, o que é o correto? É o mercado não ficar se pegando muito a esses rótulos de qual a faculdade e focar mais na habilidade, na competência daquele profissional. Então, isso vale para engenheiros, para advogados, para profissionais de turismo. Então, eu conheço muitos profissionais que não têm nenhuma formação, nada relacionada à administração, RH, psicologia, pedagogia, nada a ver, mas que são bons recrutadores, mas que são bons de avaliar comportamentos. Então, isso é muito particular, vai muito de pessoa para pessoa, mas é o que o mercado prefere, qual a preferência maior do mercado, são essas formações. Aí também pedagogia, depende muito da empresa, depende muito da cultura da empresa, tá? Então, nada impede que outras pessoas com outras formações, elas atuem nessa área. E aí vem a pergunta, por que a qualificação é importante? Você provavelmente já deve ter passado por algum processo seletivo traumático, né? Já deve ter feito uma dinâmica de grupo nada a ver, que te deixou morrendo de vergonha, já deve ter ficado sem retorno. Isso é super comum, não ter retorno de um processo seletivo, ou ficar largado na recepção, às vezes por meia hora, 1 hora, às vezes até 2 horas, às vezes até 3 horas, esquecido ali. Então, o que é isso? É falta de, realmente, qualificação do profissional de recrutamento e seleção. O profissional que tem qualificação, ele nunca vai perder a empatia, tá? Porque ele sabe que ele não pode perder, porque se ele perder, ele vai estar sendo um mau profissional. A empatia é crucial para quem trabalha com recrutamento e seleção. Então, ele sabe que ele vai ter que se controlar o tempo todo para que, em algum momento, ele não deixe que aquilo adormeça. Por quê? Porque para o candidato, eu sempre falo, para o candidato aquela é a entrevista. E para o selecionador ele é só mais um candidato, né? Então, tem que tomar muito cuidado para que aquilo não vire uma coisa sem importância. Não, todo candidato ele tem que ser muito importante. Então, se a pessoa dorme no ponto e ela simplesmente para de se qualificar, ela vai ser absorvida por essa energia da mesmice. Aí ela vai entrar no ritmo e vai ficar igual uma máquina. Próximo, igual médico de convênio, não todos, né, mas dependendo do caso, o médico acaba nem olhando muito na nossa cara, né, não dá para falar convênio, às vezes é médico de hospital público, sei lá, mas enfim, não são todos, tá, não são todos, mas existem muitos médicos que a gente entra no consultório, eles nem olham na nossa cara. Por quê? Porque aquilo vira rotina e a pessoa acaba parando, deixando a empatia de lado, né? Porque ela entrou no automático. Então, a gente não pode deixar entrar no automático de jeito nenhum. Quem trabalha com pessoas tem que ser humano o tempo todo, tá? É claro que assim, não pode ser perfeito 100% do tempo, é loucura, né? Não vai ser, mas tem que se policiar para ser humano pelo menos 90% do tempo, tá bom? E aí, como que é um processo de seleção? Então, não sei se vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí, né? Tem um funil, esse funil é o processo seletivo. Então, como é que começa? Lá em cima, vocês estão vendo, tem potenciais candidatos. Começa tudo dali. Então, ali é onde você tem o maior número de candidatos, onde você tem todos os candidatos que se aplicaram para a sua vaga.
é o começo do recrutamento. Você tem os candidatos ali, eles vão fazer a candidatura. Então aí, nesse momento, você vai fazer o quê? Uma triagem. Não é todos os candidatos que estão numa plataforma que vão se interessar por a sua vaga. Vão ser alguns candidatos que daquela grande quantidade que vão se candidatar. Alguns candidatos vão se candidatar e aí depois você vai começar o processo de seleção, que é a triagem do currículo, por exemplo. A triagem do currículo, você escolhe alguns currículos que estão mais dentro daquilo que você precisa, e aí depois você vai refinando a sua busca até você chegar ali na contratação. Você vai fazer oferta, né? Depois você vai chegar na contratação, que aí é naquela quantidade mínima, que é uma pessoa por vaga, né? Então, você tem 3 vagas, vai contratar três pessoas. Tem uma vaga, vai contratar uma pessoa, tá? Então, vocês veem, a gente começa com recrutamento e aí a gente vai para a seleção. A seleção é a parte mais fininha ali do funil. Então, no recrutamento você trabalha com volume e na seleção você faz um trabalho mais específico de análise, tá? E o que afinal é recrutamento? Recrutamento é atração. Tá vendo essa figurinha que tá aí, um imã atraindo um monte de gente? É isso. Recrutamento é atração. Então você precisa utilizar estratégias para atrair as pessoas certas para sua vaga. Você precisa se comunicar de acordo com a linguagem daquele profissional. Então, se você está falando com pessoas jovens, você tem que utilizar uma linguagem mais jovial. Você tem que fazer um anúncio colorido, um anúncio que tenha relação com, não só com o seu jovem que você quer atingir, mas também com a sua empresa. Então, se a sua empresa é jovial, você vai utilizar uma linguagem mais descontraída. Você quer atingir um jovem, você vai falar mais ou menos na linguagem dele e vai divulgar aquela vaga onde o jovem, por exemplo, estiver. A mesma coisa vale para pessoas mais velhas. Então, você vai adequando a sua linguagem e o seu tipo de anúncio ao seu público, tá? É algo muito semelhante com o marketing. Quem conhece um pouquinho o marketing entende bem o que eu estou falando. A gente tem que se adaptar à linguagem do público que a gente quer atrair. O nosso intuito é fazer com que aquele candidato maravilhoso, que tem aquele perfil que a gente quer muito para a nossa empresa, que ele se candidate e tenha muito interesse em trabalhar com a gente, tá? Porque é um grande desafio, não é só a gente que escolhe, vocês vão ver isso, na seleção não é a gente que escolhe, é uma troca, é uma via de mão dupla, o candidato ele escolhe, nós escolhemos, nós dois escolhemos. Tá? Não adianta eu querer que você venha trabalhar comigo se você não quer trabalhar comigo, entendeu? Então eu tenho que fazer você querer trabalhar comigo. Então eu tenho que saber falar com você para que você se interesse na minha oportunidade. Já a seleção, ela é a compatibilidade do perfil do candidato versus o cargo, a partir de todo aquele material que a gente obteve através do recrutamento. Então é aquele momento que a gente vai refinar. Então, você tem aquele monte de gente e agora você vai fazer a parte mais analítica. Então, você vai utilizar técnicas, você vai utilizar entrevista, você vai utilizar dinâmicas, você pode utilizar testes, não precisa usar tudo, mas você vai escolher algumas ferramentas de seleção para que você refine esse resultado e chegue no candidato ideal para a sua vaga. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fluxograma geral do recrutamento. É claro que isso vai variar de empresa para empresa, então esse é um fluxograma bem básico, só para você entender como que a maioria funciona, tá? Então, a primeira coisa é a abertura da vaga. A abertura da vaga sempre com um documento, tá? Isso é muito importante. Esse documento, ele geralmente se chama requisição de pessoal ou movimentação de pessoal, depende da empresa. Então, esse documento ele é imprescindível porque é nele que vai as assinaturas, é o que vai te respaldar. Porque se um dia alguém chegar e falar, eu não abri vaga nenhuma, ela é louca, tá trabalhando por conta própria. Não, você tem ali o documento, olha aqui, ó, tenho aqui assinado que você pediu para que eu fizesse esse trabalho, tá? Então, você nunca vai fazer um trabalho de recrutamento se não tiver alguma coisa formalizada, ok? Então, esse é o momento da abertura da vaga, é a autorização para que esse trabalho seja efetuado. Aí em seguida, recebeu o perfil da vaga, você vai sentar com o seu requisitante, vai conversar com ele sobre o perfil, entender o que ele quer, olhar a descrição de cargo, entender o perfil do time, entender um pouco a cultura da empresa. Isso aí você já deve conhecer, porque você já vai estar vivenciando a empresa, né? Mas vamos supor, se você é um consultor externo,
conheça a realidade da empresa para a qual você vai recrutar, qual que é a cultura, para que você entenda o que realmente ele está buscando, tá? Então essa conversa é essencial, essa etapa não pode ser pulada de maneira alguma, ok? A terceira coisa é a escolha do tipo de recrutamento. O recrutamento ele pode ser interno, ele pode ser externo, ele também pode ser misto. Em recrutamento interno é quando a gente busca dentro da nossa própria empresa pessoas para trabalhar, tá? E o externo é quando você busca no mercado pessoas para aquela vaga. Então você pode misturar os dois processos, mas geralmente isso dá uma confusão danada. Então eu recomendo que escolha ou um ou outro. Às vezes você pode pensar, mas eu já atuo com interno e externo, eu já atuo com misto. Na minha empresa dá certo. Ótimo, então se dá certo, continue. Mas para quem ainda não atuou com recrutamento e seleção, sinta a realidade da sua empresa para você saber qual é a melhor alternativa. E assim, não se preocupe se você errar. Fez um misto, deu errado, faz outro. Deu errado de novo, para de fazer o misto. Faça só interno ou só externo, tá bom? A próxima é a criação do anúncio. Pensou? Vai ser interno, externo? Então vamos criar o anúncio. Esse anúncio ele precisa ser completo, ele precisa ser detalhado. Quanto mais informação, quanto mais qualidade esse anúncio tiver, mais pessoas qualificadas você vai conseguir atrair. Então, às vezes, as pessoas reclamam, os recrutadores reclamam, só chega currículo fora do perfil, mas quando você vai ver, o seu perfil da vaga tem 3 linhas. O que adianta? Se você tem um perfil de vaga que ele não explica exatamente o que você quer, como é que você quer receber os melhores candidatos para sua vaga? Difícil, né? Então, quanto mais você colocar de informação, melhor vai ser. Até porque o candidato que não tem tudo aquilo, ele vai ficar com receio de mandar o currículo para você. Agora, se você deixar muito pouca informação, ele vai falar, vai que, né? Vai que eu tenho a ver com essa vaga. Porque ele sabe que não é só aquilo, é muito mais do que aquilo. Então, coloque o máximo de informação. E algumas muito importantes, por exemplo, local de trabalho. Tem muita empresa que simplesmente não fala qual que é o local de trabalho. Precisa colocar o local de trabalho, tá? Porque hoje é um fator decisório para uma pessoa se é possível ou não trabalhar naquela região. Até por conta de questão de trânsito, de condução, enfim. São vários os fatores, tá? Criou a vaga, você vai fazer a divulgação dessa vaga, vai escolher a fonte de recrutamento mais adequada. Onde está o meu candidato? Ele está no LinkedIn, ele está no Facebook, ele está na igreja, ele está no metrô, ele está na faculdade, onde que ele está? Então eu vou anunciar onde meu candidato estiver, tá? Então vou fazer a divulgação desse anúncio. Aí depois eu vou fazer a triagem dos currículos, porque eu vou receber um monte de material e aí eu vou fazer, a partir dos fatores de eliminação, eu vou fazer a triagem. Então, por exemplo, é uma vaga que precisa, sei lá, vamos ver, tem inglês fluente. Então, eu vou pôr ali, inglês fluente. Aí eu vou eliminar todo mundo que não tem inglês fluente, tá? Esse é só um exemplo, tá bom? Então é isso, gente. Esse é um fluxograma básico, só para você entender como que é um processo de recrutamento. E aí, dando sequência à nossa conversa, agora a gente vai falar da seleção, tá? Então, a gente falou da sequência de recrutamento, agora a gente vai falar da sequência da seleção. Então, a triagem de currículos é uma parte que algumas pessoas acham que é recrutamento, outras pessoas falam que é seleção. Na minha opinião, já são as duas coisas misturadas. Talvez é aquela linha tênue, sabe? Que separa uma coisa da outra. Então, a triagem do currículo, ela tem a ver tanto com o recrutamento quanto com a seleção. Mas aqui eu coloquei como seleção porque é o momento que você já está fazendo um funil, você está funilando e está funilando bem aquilo que você recebeu. Então, às vezes você recebe 500 currículos, aí quando você usa o fator de eliminação, você chega em 200, por exemplo, em 100, em 80 currículos. Então, você faz um belo filtro quando você faz a triagem de currículo. Então, por isso que eu prefiro colocar ele na seleção do que no recrutamento, tá? E aí você vai utilizar a primeira ferramenta de seleção, que pode ser um teste, que pode ser uma dinâmica, tá? Ou uma entrevista. Aí você vai utilizar uma segunda ferramenta, que pode ser um teste, uma entrevista, uma dinâmica, uma prova, enfim. E depois você vai fazer a entrevista com o requisitante. O ideal é que seja, quanto menos etapas você puder fazer, melhor,
tá? Até pensando no ciclo ágil do recrutamento e seleção, que é uma tendência, é fazer com que o candidato se desloque o mínimo possível. Então, por exemplo, fazer algumas atividades via Skype, super bacana. O que você puder fazer à distância, faça, porque evita que o candidato venha até você, às vezes ele não tem dinheiro nem para condução. Então tem que pensar nisso. Às vezes pra gente, nossa, como é que uma pessoa não tem, sei lá, o dinheiro da passagem? Mas tem gente que não tem dinheiro da passagem, gente. É sério isso, tá? Então isso é muito importante. Então, pensar nesses fatores antes de você começar o processo seletivo. O que dá para fazer online? Dá para fazer alguma coisa online? Uma primeira entrevista pode ser online? Ou eu preciso trazer o candidato? Se eu trouxer o candidato, tenta fazer tudo num dia só, ou no máximo, estourando 2 dias. Mas mais do que isso, já é muito burocrático, já é muito... chega a ser até desrespeitoso com o candidato, tá? Aí depois que o requisitante fizer a entrevista, você já também fez a sua, né? Você vai fazer um parecer. Algumas empresas fazem parecer, outras não fazem, enfim. Aí vai da sua empresa, vai também do seu estilo. Se você tiver liberdade, aí você vai optar se vai fazer um parecer, não vai fazer, enfim, dos candidatos que forem finalistas, tá? E aí, nesse momento, você vai dar os retornos. Então, você vai escolher os candidatos que estão dentro do perfil, que, aliás, se você tem várias vagas, né? Se você tiver uma vaga só, você vai escolher o candidato, vai escolher junto com o requisitante. Na verdade, o requisitante vai dar a palavra final, que ele vai falar, quero o João. Tá, aí você é realmente João, muito bom e tal. Então, os dois estão de acordo que vai ser o João, contrata o João, tá? E aí você vai dar o retorno negativo para os outros candidatos que participaram do processo. Quanto mais o candidato avançar no processo, mais cuidado na hora do retorno. Aquele cara que morreu na triagem de currículo, você manda um e-mail padrão mesmo. O candidato que foi até a dinâmica de grupo, você manda um e-mail um pouquinho mais elaborado. O candidato, ele foi para a entrevista, poxa, você já teve um relacionamento pessoal com ele mais próximo, então já tem um cuidado um pouco maior. E mais ainda, um cuidado maior ainda, para aquele que foi finalista e não conseguiu a vaga, tá? Não tô falando para você dizer o motivo, mas para você ser acolhedor, respeitoso, respeitosa, né? E conversar com ele para que ele entenda que o motivo dele não ter sido contratado, com certeza não foi ele, e sim porque o outro estava mais dentro do perfil que vocês estavam buscando. Geralmente, quando é finalista, é um detalhe que elimina um candidato e coloca outro na preferência, tá? Então, é importante ter essa visão. E a última etapa do processo seletivo é o onboarding, que é a integração do novo colaborador, que é o processo que já entra ali, tá a linha tênue entre recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento, porque naquele momento você vai fazer a apresentação da empresa, vai fazer com que aquela pessoa conheça os departamentos, conheça as políticas, né? Vai apresentar o ambiente fabril, por exemplo, se for uma fábrica, né? O ambiente do escritório, quais são as regras, dress code, enfim, tudo. Então, esse é o momento da integração dos novos colaboradores. Então, falando um pouco de fluxograma de seleção, é isso. Isabela, quais são as competências essenciais para o profissional de recrutamento e seleção? Na verdade, as competências elas vão variar de empresa para empresa, mas eu elenquei algumas que eu acho que são aí gerais para todas, acho que são importantes para todas. A primeira é a empatia, eu falei muito isso. O recrutador, o profissional de RS, ele não pode perder empatia jamais, ele não pode entrar no automático, porque no momento que ele entrar no automático, ele não vai dar retorno, ele vai deixar o candidato esperando na recepção, ele vai ser frio na entrevista, e aí ele não vai ser mais um bom recrutador, ele não vai ser mais um bom selecionador, ele vai ser uma pessoa fria. E acreditem, isso tem de monte, talvez você esteja lembrando, nossa, é mesmo, participei de um processo que eu fui super mal atendido, que eu fiquei muitas horas esperando. Então, você mesmo pode ter exemplos aí para contar pra gente, né? De situações em que você não se sentiu respeitado. Então, a empatia é a principal. Não pode perder a empatia. Você tem que ficar controlando o tempo todo. Pô, não, tô agindo de uma maneira fria.
pô, deixa eu voltar aqui. Tem que tentar ser humano a maior parte do tempo, tá? Eu sei que as pessoas, elas são imperfeitas, as pessoas falham. Então, se você falhar, cara, é super perdoável, super tranquilo. Mas, quanto mais você se policiar, menos você vai errar nesse sentido, tá? A segunda competência que eu coloquei é relacionamento interpessoal. Saber se relacionar com pessoas, ter um bom contato, né, cordial, ser receptivo com pessoas é essencial, porque você vai lidar com pessoas o tempo todo, você vai entrevistar, você vai falar com requisitante, você vai dar feedbacks, então você vai receber aí pessoas, desde pessoas que estão mal emocionalmente por conta de um desemprego, até pessoas que, sei lá, do seu dia a dia, que estão aí numa boa. Você vai lidar com todo tipo de gente, tá? Alguém que vai ficar bravo porque não passou na vaga, enfim, você vai lidar com diversos tipos de pessoas, então saber se relacionar é muito importante. A terceira competência é a comunicação, saber se comunicar, e dentro da competência da comunicação, eu diria que entra um pouco a capacidade persuasiva, e aí eu tô falando, lembra que eu comentei, de chegar e se posicionar diante do requisitante? Então o requisitante falou, eu quero contratar a Maria, agora eu vou falar da Maria, já tinha falado do João, vou falar da Maria. Eu quero contratar a Maria, mas você, na sua avaliação de RH, você viu que a Maria não é a pessoa mais adequada para o perfil da empresa e nem da vaga. E que ela tem alguma coisa ali que realmente não tem como contratar essa pessoa. Então você tem que saber se posicionar e falar, olha, mas a Maria tem isso que pode ser ruim para a empresa. Então tem que falar, do que você falar, ok. Porque o gestor, ele vai deitar e rolar em cima de você e ele vai achar que você tá lá só para cumprir tabela, vai achar que a sua avaliação não conta nada, porque você só fala sim para o requisitante. Então, se a gente não souber se posicionar, se eu não me posicionar, por exemplo, eu vou acabar perdendo a minha credibilidade perante o gestor, o requisitante, tá? O outro ponto é o planejamento. Então, todo o processo seletivo, ele requer um planejamento. Desde o começo do processo, assinaturas da requisição de pessoal, até a entrega do seu candidato aprovado, a integração e o retorno dos reprovados. Então, se eu conseguir planejar meu processo seletivo dentro de um cronograma específico, eu consigo realizá-lo de uma maneira muito mais eficaz do que se eu fizer de qualquer jeito, sem prazo, sem nada. Então, tem que ter planejamento. Planejamento é uma competência que é um diferencial. Acho que ela que vai definir muito quem é organizado de quem não é organizado, de quem é mais organizado e menos organizado, tá? Então, são essas 4 competências que eu penso que são muito importantes para um bom desempenho na área de recrutamento e seleção. A gente tem também as competências que vão fazer a diferença, tá? A diferença para um profissional de recrutamento e seleção. E aí eu elenquei 4. Negociação, que eu até já falei, né? Falei da comunicação. Então, assim, a comunicação básica, você saber se falar, aí você saber se posicionar, você saber explicar, convencer o gestor. Quanto mais você tiver essa habilidade de negociação, persuasão, melhor vai ser para você, tá? Então, a gente pode falar da comunicação de forma geral, você saber se comunicar, saber se expressar, tanto por escrito quanto falado, né? E a parte de convencimento, é que eu já me empolgo, porque eu acho tão importante isso, mas eu sei que nem todo mundo tem, tá? A nossa área de RH, ela não é uma área tão persuasiva, tá? Ela é uma área de relacionamento, mas ela não é uma área tão persuasiva. Então, por isso que eu digo que é um diferencial. Você saber negociar é um diferencial. A pessoa que sabe negociar, ela consegue colocar o jogo a seu favor. Então, isso pode ser muito positivo para a imagem do RH dentro da empresa, tá? A segunda é persistência, gente. A gente vai passar muito nervoso fazendo seleção. Você vai contratar o candidato vai desistir no momento da contratação, ele não vai para o exame médico. Ixi, vai acontecer muita coisa. Sempre acontece na área de recrutamento e seleção. Então, você não pode desistir, não pode chegar e falar, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou capaz. Não.
você tem que ter persistência. Então, vai ter candidato que vai desistir? Vai ter candidato em cima da hora. O melhor candidato que você tinha, trabalhou um dia e aí ele arrumou outro emprego. Acontece, vai acontecer. Então, a gente tem que ter, sim, persistência para lidar com esse tipo de situação, tá? Terceira coisa é flexibilidade. Então, assim, você vai lidar com vários tipos de pessoas, você vai lidar, vamos supor, você vai trabalhar vagas operacionais, vagas administrativas, às vezes você vai trabalhar com diretoria. Quanto mais flexível você for, agora vamos pensar em questão de agenda, vamos pensar em agenda. Candidato às vezes é um pouco difícil, dependendo do perfil do candidato, TI, por exemplo, eles são mais difíceis. Então, às vezes, você pode ter que fazer uma seleção no horário que você não gostaria de fazer, mas que é um horário bom para o candidato. Então, flexibilidade nesse sentido, tá? Claro que a gente pode pensar em flexibilidade de maneira geral, flexibilidade no relacionamento, flexibilidade na comunicação, de forma geral. Mas nesse sentido eu acho muito importante. A gente precisa saber que às vezes não vai ser dentro do nosso tempo, vai ser dentro do tempo do outro. Então a gente tem que ir se acomodando e se ajeitando conforme dá. A próxima é a visão estratégica. Então é o que vai determinar quem é o RH operacional do RH que tem aí a visão do negócio, tá? Então, por que é diferenciadora? Porque tem muita gente que tá lá para ser linha de produção, fazer vaga, contratar candidato, mas que em nenhum momento a pessoa pensa, por que eu estou contratando a Maria como secretária de diretoria? Qual que é a importância da Maria? Por que ela é necessária para a empresa? Então, é ser estratégico, é você entender a importância de uma pessoa dentro de um cargo-função. É você entender a importância da área de vendas dentro da sua empresa. Por que a área de vendas é importante? Por que a área financeira é importante? Por que a área, a área de marketing é importante? Então, você entender o porquê que elas são importantes e como que elas se relacionam. Isso é ser estratégico, tá? Então, isso é um diferencial. Você consegue trabalhar no RH sem ser estratégico? Consegue. Sem ter visão estratégica? Consegue. É claro que seu trabalho ele não vai ter a mesma qualidade que um profissional que tiver uma visão estratégica, porque ele vai entender, ele vai olhar para a empresa como um todo, para aquilo nortear as suas atividades, tá? Então, é um diferencial, não é o essencial, mas é um diferencial. E agora, a gente falou de competência comportamental, agora eu vou falar de competência técnica. Competência técnica é conhecimento, o que você deve conhecer. Dentro do chá, o chá é conhecimento, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, tá? Então, a gente falou de atitude até agora, que é o A. Agora a gente vai falar do C e do H, que é conhecimento e habilidade, principalmente do conhecimento. Então, por exemplo, conhecer ferramentas para seleção. Quem conhecer ferramentas para seleção, o trabalho vai ficar muito mais fácil. É claro que esse tipo de ferramenta não é muito complexo, você consegue aprender rápido. Mas se você já estiver, quanto mais você estiver acostumado com aquela ferramenta, melhor vai ser. Vou dar um exemplo. Quando teve uma certa empresa que eu fui trabalhar, que ela tinha um sistema próprio de recrutamento, eu fiquei completamente perdida. Então, eu não era produtiva, porque eu não conseguia utilizar aquele sistema. Quanto mais acostumada você está com aquele sistema, ou acostumado, mais rápido você vai fazer o seu trabalho, tá? Então, conhecer sistemas de recrutamento é importante, principalmente esses ATS aí, que são os Applicant Tracking Systems, que são sistemas de rastreamento de candidatos, que é o que há de mais moderno hoje em dia, quando a gente fala de recrutamento e até de seleção, tá? O Excel é muito importante para a gente conseguir organizar, para a gente levantar indicadores, fazer planilha. O Excel sempre vai ser importante, seja para o RH, seja para qualquer outra área, o Excel é essencial. Inclusive, é um dos cursos que mais a gente tem procura dentro do Grupo Troca, é o Excel para profissionais de RH. Então, é muito importante conhecer o Excel, tá? Isso é imprescindível.
O terceiro item é ter familiaridade com tecnologia. Então, quanto mais você souber mexer com tecnologia, melhor. E aí eu estou incluindo Skype, WhatsApp, Telegram, que mais? Enfim, quanto mais aplicativos você souber utilizar, sites, mexer na internet, Excel, Word, quanto mais você souber, tiver vivência com aquilo, melhor vai ser. Então, quanto mais você puder aí trabalhar os seus conhecimentos de tecnologia, isso você consegue fazer sozinho, né? Melhor vai ser, mais fácil vai ser no momento do seu trabalho. E a quarta última competência técnica é o aperfeiçoamento contínuo. É você o tempo todo buscar conhecimento e saber que você nunca sabe de nada, né? Nunca sabe de tudo, aliás. Nunca sabe de tudo. Você precisa sempre buscar atualização, buscar conhecimento. Sempre vai ter uma coisa nova que você não conhece e que pode agregar para o seu trabalho. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as ferramentas para uma seleção eficaz. Tá? A primeira entrevista, ela é a mais importante, a mais básica, essencial. Precisa saber fazer entrevista. Tem muita gente que fala, é só bater um papinho. Não é só bater um papinho, não. Tem que ter estratégia, tem que ter foco, tem que ter pergunta certa, tá? Sem aquelas perguntas de qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto a desenvolver, o que você imagina daqui a 5 anos? Que essas perguntas aí todo mundo faz, as pessoas já vão preparadas para responder. Você não vai avaliar nada com esse tipo de pergunta. Dificilmente você vai conseguir avaliar alguma coisa, tá? Testes psicológicos. Para quem é psicólogo, eles podem ajudar sim a determinar o perfil de profissional mais adequado para aquela função. As avaliações comportamentais são ferramentas que todo mundo pode usar. Por exemplo, o DISC é uma ferramenta muito utilizada e ela pode ajudar muito, até porque ela é focada no ambiente profissional. Ela pode ajudar muito a entender o perfil daquele profissional, somado com a entrevista, tá? Provas situacionais vocês podem utilizar, dando situações específicas da área de atuação. Se acontecesse tal coisa, o que você faria? Então, essa é uma prova situacional, tá? A grafologia pode ser uma ferramenta interessante para quem conhece, né? Aí, no caso, realmente ela precisa de muito tempo de estudo, cerca de 2 anos, para que você seja um bom grafólogo e consiga avaliar uma pessoa através da escrita. A grafologia é a ciência da escrita. Então, na sua escrita, você revela a sua personalidade, quem você é. Então, tem muita gente de RH que está habilitado a utilizar a grafologia. A grafologia ela serve de apoio para uma decisão de uma contratação, tá? As dinâmicas de grupo também, principalmente quando você tem um número grande de candidatos, um número grande de vagas. Eu adoro dinâmicas, sou suspeita, gosto muito, acho que funciona bem. Você consegue entrevistar, avaliar muitas pessoas num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, em 3 horas você consegue avaliar aí por volta de 15, 20 pessoas. Então, é super bacana. E de uma maneira lúdica, uma maneira descontraída. Então, vale muito a pena utilizar as dinâmicas de grupo, tá? E a observação da linguagem corporal, esse conhecimento muita gente vem buscando. O Paulo Sérgio Camargo é uma referência em linguagem corporal, então ele dá cursos não só pelo Grupo Troca, mas ele tem um curso online também. Pode ler os livros dele, tem muita literatura a respeito, porque durante a entrevista o corpo fala. Não só o jeito que a pessoa se senta na cadeira, como ela se movimenta, mas até as expressões do rosto dela. Tudo aquilo tem um significado. Para onde ela olha, se olha para a direita, se olha para a esquerda, enfim, tudo isso tem um significado. Isso pode te ajudar no processo seletivo, tá? Então, somando com entrevista, somando com teste, enfim. Você não precisa ter muitas ferramentas para fazer uma boa seleção. Se você tiver 2, tá ok, pode ser bom, 2, no máximo 3, tá? Então, o que é importante é você nunca ter só uma ferramenta, porque às vezes uma ferramenta não te diz tudo, e a segunda ferramenta ela vai confirmar ou refutar algumas hipóteses. Se você quer saber mais sobre recrutamento e seleção, eu quero te convidar para fazer o meu curso online. É um curso EAD, que ele tem algumas aulas ao vivo, a gente faz de vez em quando no ambiente virtual de um grupo do Facebook específico para alunos, mas
Todas as aulas do curso, elas estão no ambiente Hotmart, que é um ambiente virtual, super tranquilo, você pode acessar o curso do seu celular, você não precisa estar conectado à internet, então você pode fazer na hora que você quiser. Tem atividades práticas, então você vai interagir comigo, você vai interagir com outros alunos. Então assim, o curso online, o curso EAD, ele é um tipo de curso que as pessoas às vezes se relaxam, sabe? Amanhã eu faço quando der. Se você tiver organização, se você tiver disciplina, você vai aprender muito com o curso EAD, porque o conteúdo é o mesmo do curso presencial, é o mesmo, muda uma coisinha ou outra, muito pouco, até o exercício prático de entrevista por competências é igual, é o mesmo exercício, só que são aplicados de maneiras diferentes, mas é a mesma atividade. Então, eu tenho uma procura muito grande para o curso presencial, só que o curso presencial tem uma limitação, porque eu não posso ter mais do que 23 alunos, porque senão já fica muita gente. Como a gente tem um espaço limitado, eu preciso ter uma quantidade específica de pessoas no máximo, né? Então, se eu tiver 30 pessoas, como é que as pessoas vão aprender? Como é que eu vou tirar a dúvida de todo mundo? E no online é diferente, porque as pessoas têm o seu tempo, eu atendo um de cada vez, então é muito mais tranquilo, tá? A pessoa pode mandar por escrita a dúvida dela, eu respondo, ela pode me ligar, ela pode gravar um áudio, então acaba sendo bem bacana, é uma forma de você otimizar seu tempo. Você que não mora em São Paulo e não pode fazer o meu curso presencial, faça o EAD, é o mesmo curso e você vai aprender. Tudo vai depender muito de você, porque o curso tá lá com todo o conteúdo que você precisa, ele vai estar lá. Aí vai depender de como você vai fazer. Se você for uma pessoa que tem disciplina, que é organizada, você vai com certeza aproveitar muito bem esse conteúdo, tá? Agora, se você é de São Paulo, venha fazer o presencial. A gente tem turmas aí por volta de umas 4 ou 5 vezes por ano, porque é um tema que tem bastante procura, tá? Mas o EAD, ele tá aí para todo mundo. Você pode começar hoje, se quiser começar agora, pode começar agora, você pode começar amanhã, enfim. Você pode começar na hora que você quiser. A partir do momento que você faz a compra, Hotmart já te manda os dados, o login, a senha, você já acessa a nossa área do estudante, nossa área de membros, e já começa a assistir às aulas. Todas as aulas, elas são curtas, então no máximo, acho que a aula mais longa que eu tenho, ela tem 20 minutos, e justamente para você não ficar cansado, você consegue dividir bem aí as aulas durante o seu dia, tá bom? Então eu espero por vocês, vai ser muito legal ter você como nosso aluno ou aluna no nosso curso EAD. E aqui nesse slide eu coloquei a nossa sala de aula, tá? Então vocês vão ver aí como é que a gente é estruturado. É uma sala que tem 50 metros quadrados. Vocês veem que cabe bastante gente, né? Então, a gente tem 2 formatos de sala, a gente tem salas de mesa e salas assim de cadeirinhas universitárias. É a mesma sala que a gente coloca 2 formatos diferentes, dependendo do curso que estiver sendo realizado no local. Então, para recrutamento e seleção, é esse formato, cadeiras universitárias, para a gente conseguir se movimentar, fazer as atividades em grupo, tá? Então, esse é o nosso espaço no Metrô Saúde, a gente está bem pertinho da estação de metrô. O dia que você quiser visitar, manda um WhatsApp, a gente marca, vai ser um prazer te receber, tomar um cafezinho com a gente, tá? E, enfim, eu espero que você venha, que você esteja com a gente algum dia, ou se você já esteve, que você retorne. Geralmente quem estuda com a gente retorna, porque a gente oferece um curso aí com muita qualidade. Inclusive o presencial tem um coffee break maravilhoso com uma torta de frango. Você já ouviu falar da nossa torta de frango? Então, ela é maravilhosa. Então, você precisa conhecer. Se você fizer o online, vem um dia fazer o presencial também, que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora eu vou falar para vocês rapidamente sobre qual é o conteúdo programático do nosso curso EAD, ok? Então, a gente vai falar sobre o objetivo e a importância de um processo eficaz de recrutamento e seleção. A gente vai chegar bem no detalhe disso, tá? Vamos falar sobre os prejuízos de uma contratação ineficaz. Então, se a gente contrata errado, o que acontece? Quais são os prejuízos para a empresa? Por que as pessoas precisam aprender a fazer recrutamento e seleção? Tá?
Quais são os novos paradigmas em recrutamento e seleção? Então, o que vem por aí? O que está acontecendo? Quais são as novidades? Não adianta a gente ficar só com o que as empresas praticam, porque tem coisa chegando, então eu preciso saber o que está chegando e que um dia eu posso aplicar na minha empresa. Eu preciso saber as novidades da minha área, né? Então, a gente vai falar sobre pesquisas do LinkedIn, por exemplo, a gente vai falar de tendências que estão saindo em revistas, a gente vai trazer bastante informação aí para vocês entenderem, por mais que vocês estejam numa empresa fazendo recrutamento e seleção e sejam um modo mais ultrapassado, entre aspas, mas tem coisa nova chegando. Pode ser que um dia você saia dessa sua empresa, você vá para uma outra mais moderna, e aí você vai precisar saber o que as pessoas estão fazendo, tá bom? Então esse é um outro assunto que a gente aborda bastante no nosso curso. Então a gente fala então sobre as principais tendências para o futuro de recrutamento e seleção, que entra ali na questão dos novos paradigmas, né? A continuação. A gente fala dos desafios do profissional do recrutamento e seleção, então vocês vão refletir sobre os problemas que vocês têm quando vocês atuam com seleção, quais são as questões que aparecem e como que a gente faz para resolver isso. Então vai ser um momento muito de troca, tá? Reflexão, escrita, troca, tá? A conduta recomendada aos profissionais de recrutamento e seleção. Então a gente vai passar aí por todas os comportamentos que a gente deve ter, inclusive alguns que a gente é bastante criticado, como a questão de dar feedback, de como atender um candidato, se tem atraso, como que a gente passa as vagas, como a gente divulga as vagas, enfim, tudo isso a gente vai falar, tá? A gente vai falar sobre a diferença entre um consultor externo de seleção e o consultor interno, então aquele consultor que atua fora da empresa, e aquele que atua internamente, né? É o que diferencia um do outro, tá? A gente vai falar sobre a parte do planejamento de todo o processo seletivo, desde o começo até que a assinatura da requisição de pessoal, até a entrega do candidato, da integração do exame médico, tá? A gente vai falar sobre os tipos de recrutamento, interno, externo, misto, que a gente falou nessa aula, que a gente fez agora, mas a gente vai entrar um pouco mais no detalhe. Vamos falar sobre as fontes de recrutamento, que a gente já falou bastante nessa aula, da automatização do processo seletivo. Então, lembra que eu falei dos ATS? Então, a gente vai entender como que funciona todo esse processo de automação da seleção, tá? A parte de triagem, como ela é feita, como triar currículos, tanto manualmente quanto via sistema. As entrevistas, a entrevista e as suas fases, o começo, o meio e o fim da entrevista. Então, o que fazer, como organizar uma entrevista para que ela seja eficaz. A gente vai falar sobre os pontos de atenção, o que você não deve fazer numa entrevista, que é pecado mortal, que acaba, que detona com todo o seu processo de entrevista, tá? E a gente vai falar das entrevistas comportamentais, são as famosas entrevistas por competências, tá bom? Então, é um dos pontos principais aí da nossa aula, tá? E a gente vai falar também sobre o conceito de competência, o que é competência. Lembra que eu falei do CHA, conhecimento, habilidade, atitude? A gente vai explorar um pouco esse assunto. A gente vai aprender a fazer mapeamento de competências, que isso é muito importante, tá? Técnicas de seleção, a gente vai conhecer várias. Então, a gente vai falar sobre testes, sobre grafologia, sobre dinâmicas de grupo, sobre metodologia DISC, entre outras estratégias aí de seleção, tá? A gente vai falar sobre gamification, a gamificação para seleção. A gente vai falar sobre a questão da linguagem corporal e as microexpressões do rosto, né? Interpretar essas microexpressões no momento da entrevista, tá? A gente vai falar sobre a parte de avaliação dos candidatos e elaboração de relatórios, como que se faz isso, sobre os indicadores de desempenho, de recrutamento e seleção e o feedback aos candidatos reprovados. Mas não tem só isso, tá? Porque a gente já acrescentou no nosso curso a parte de People Analytics para recrutamento e seleção e recrutamento às cegas. Inclusive vai entrar no sistema uma aula extra. Então o sistema ele sempre é atualizado, o acesso ao curso é vitalício e você, sempre que a gente
entrar com um assunto novo, você vai receber uma atualização. E aí você pode entrar no sistema, mesmo que já tenha recebido o certificado, você pode você pode repetir a aula e você pode fazer aquela aula nova que foi inserida no portal. Então isso é muito legal, é uma excelente oportunidade, tá? O acesso vitalício ao curso, tá? E por fim, eu quero agradecer a sua atenção, a sua participação. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. E eu espero você ou na nossa sala de aula ou no nosso ambiente virtual. Quando você puder, se você puder aproveitar agora, você aproveite agora, tá? Porque vai ser um momento bem especial de aprendizado. Aproveita essa oportunidade de acesso vitalício ao curso, quer dizer, você não vai perder o acesso a ele, então aproveite essa oportunidade, porque pode ser que mais para frente a gente faça uma limitação com relação a isso, tá? Então, por enquanto, o acesso é vitalício, quem entrar agora não vai perder, vai ficar, vai ter acesso aí até quando quiser, tá bom? E vai receber todas as atualizações que a gente fizer no curso. Um beijo grande para você, um grande abraço e eu espero por você aí em breve, tá bom?